Opa, tá me ouvindo, Marcos? Tô te ouvindo. Também tô te ouvindo aqui. E Eu tô acho te vendo também. Tinha que travado tudo aquela hora. Vamos ver se o pessoal volta aí, né? Vamos lá. Estamos de volta aí. todos ouvem com eco, né? Não, pra mim tá tudo bem aqui. Eu tô te ouvindo bem. Se o Perfeito. pessoal tá achando que o áudio do Marcos tá muito ruim aí, sinaliza, hein? Se der pra gente seguir em frente, a gente vai em frente. Se você quiser, continuar onde você parou, Bem, eu acho que a gente pode passar aqui para o próximo tópico, né, que a gente estava pensando em conversar aqui, que é, na verdade, qual é o grande significado de tudo isso, né? Essa seria a segunda parte da nossa live, né? A primeira parte a gente colocou o problema, tentou explicar um pouco aí o que está acontecendo, e agora o nosso objetivo é tentar pensar um pouco o que significa isso que nós estamos assistindo, né? A essa liberdade com a qual os poderes, né, da República se dão a si próprio a liberdade de entrar em searas nunca antes, pelo menos aqui em nossas terras, né, feitas dessa forma, né? Ou seja, se intrometer realmente no calendário da igreja. É claro que assim eles não quiseram mudar as datas que a igreja vai celebrar as suas festas, né? Isso não foi, ninguém quis mexer nisso, ninguém quis fazer com que o bispo celebrasse as festas em outras datas, que fique claro, né? Mas está mudando o calendário civil, né? Com relação ao calendário litúrgico. E, na verdade, isso é um problema sério, já apontamos aqui antes por quê, né? Ele falou para fazer um resumo, né? É, Você quer resumir alguma coisa aí, Marcos, rapidamente? nós estamos falando do projeto da Câmara de Vereadores de Vitória, que antecipou feriados religiosos, feriados exclusivamente católicos, que é o dia de Nossa Senhora da Vitória, Corpus Christi, e também o dia de Nossa Senhora da Penha. Vão ser todas essa semana no feriadão, semana com pretexto de combate ao Covid. Então, nós falamos no bloco anterior e foi uma proposta de um vereador do Patriotas, que é do governo, né, um partido que, salvo engano, é da Bahia, ou pelo menos ele se elegeu com essa plataforma de família, ou seja, demonstra aí uma com o discurso da campanha dele. E 8 vereadores votaram a favor, um vereador votou contra, um vereador do PTB. E a surpresa foi que duas vereadoras se abstiveram, né? Não votaram contra, mas se abstiveram, que é menos pior do que propôs o projeto que fez o Gilvan, que foi a Camila Valadão e a Pose, respectivamente, pessoal e pessoal. Essa é a grande surpresa. Certo. Acho que esse é o E resultado. Falamos também sobre o que diz o compêndio da doutrina social e do catecismo, e recomenda que as autoridades públicas e os empregadores façam com que os feriados coincidam com as festas religiosas, para que o cristão tenha um dia livre para exercer. Aliás, aí já chego até parte, eles inclusive violam a própria Constituição Federal, porque o artigo 5º da Constituição Federal é o livre exercício de cultos religiosos. Como é que você vai exercer propriamente o culto religioso se você trabalhar no dia, contrariando o que diz a doutrina social da igreja bem, e o catecismo, né? Então, eu começar a falar agora, eu ia falar sobre a profundidade disso, e isso demonstra qual o sinal disso, né? Nós estamos vendo aí há tempos. E a gente parou nessa parte. Acho que esse é o resumo. bem, a primeira coisa, né, que mostra que
esse ato que nós presenciamos, né, dos vereadores, do prefeito de Vitória, a primeira coisa que mostra é que em Vitória nós não conseguimos eleger quem a gente precisava, pelo menos é isso, né? Tá, isso ficou claro, né? Nós católicos não conseguimos eleger alguém que pudesse de fato, né, dialogar com a nossa igreja, defender os interesses da fé, né, não conseguimos eleger, e fracassamos, né, precisamos reconhecer isso, né, talvez apoiamos pessoas que nos iludiram, né, quem nunca foi iludido na política, né, mas nós tínhamos outros candidatos que poderiam talvez fazer diferente, né, só que eles não venceram as eleições, né, o que é uma pena. Mas é bom que fique claro, nós de Vitória, é claro, tivemos um segundo turno que, obviamente, acredito que muitos de nós aqui votaram no atual prefeito, né? Eu posso, sem problema nenhum, confessar o meu voto. Eu votei no Pasolini, né? Então, assim, até porque, né, ele defendia as bandeiras que eu acreditava muito mais do que o seu adversário, né, que pertencia a um partido, né, que já não precisa falar mais nada, que é o PT, o João Coser, né, que defendia interesses de partido de esquerda, ou seja, que nós católicos de fato não concordamos com as suas doutrinas, não com as suas ideologias, né, temos diferenças e essas diferenças são abertas, porém votamos então no Pasolini, eu votei, e acredito que a maioria das pessoas que são católicas e votaram nele na esperança que ele pudesse até mesmo nos representar melhor quando fosse o caso, né? E disso, isso não aconteceu, né? Ficamos decepcionados, né? Isso é um fato, né? Torço para que o nosso prefeito faça uma administração muito boa na nossa cidade, né? Vitória é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, muito bonita e merece o melhor. E espero que o prefeito tenha uma ótima gestão, né? Espero que a nossa Câmara de Vereadores também possa fazer um bom trabalho, né? Vamos rezar por todos eles, né? Não, Sim, não estamos aqui só para tacar pedra, né? Dizer que para condená-los. Nós estamos aqui falando o que nós não concordamos, né? Estamos aqui tentando fazer uma correção fraterna, né? Mas nós católicos de fato precisamos reconhecer, falhamos, né, nas nossas eleições. justamente. Eu até tenho que voltar um pouquinho, porque no resumo eu esqueci de colocar que o projeto de lei partiu da Câmara de Vereadores, desse vereador Gilvan, e foi sancionado pelo prefeito Pasolini, né? Eu não mencionei isso. O prefeito Pasolini se diz católico, ele inclusive nos respondeu afirmando que a prioridade no momento é preservar e salvar vidas. Nós comentamos o quanto isso tem sido usado pelos políticos como salvo-conduto para agir sem razão e passando inclusive por cima do nosso arcebispo, que foi comentado por você também no bloco, né? Vamos colocar assim, que caiu, como o nosso arcebispo questionou, ele declarou que foi uma indelicadeza, uma falta de educação, e ele tem toda a razão em afirmar isso, porque se alguém poderia fazer isso, mesmo de forma excepcional, seria o nosso arcebispo, que é a autoridade constituída pelo sacramento, né? Porque nós estamos aí falando em jurisdição da igreja, né? Então, e comentamos também o ponto que é fácil, né? Porque se antes nós tínhamos um Napoleão da vida, né? Que um chefe de Estado de uma nação que se intrometia nos assuntos da igreja, hoje nós temos um punhado de vereadores, né? Que inclusive eleitos pelo sistema proporcional nosso, né? Que é aquele sistema que você vota em um, mas puxa não sei quantos, né? Inclusive sem legitimidade. E falando sobre isso, agora eu queria que você falasse, Vitor, sobre o que isso demonstra, o que isso nos diz em relação à relação do Estado com a Igreja. Eu falei um pouquinho aqui, mas a coisa é mais profunda, né? Nós temos aí começamos aí com uma laicidade, né? Isso é um termo do padre José Maria Iraburu, um padre espanhol, né? Que é uma laicidade, uma
uma doutrina de origem liberal, de separação do Estado e da Igreja, onde o Estado não se intromete e permite todo tipo de culto. Mas como que isso é fácil descambar para um laicismo? Ele faz essa diferenciação entre laicidade e laicismo. O laicismo já é a ideologia do Estado laico, né? Onde a separação entre Estado e Igreja é perseguida, é procurada. Nós vimos isso no início dos anos 2000, quando houve aquela questão de proibir crucifixos nos tribunais, várias coisas nesse sentido, querendo extirpar qualquer resquício, qualquer imagem da nossa tradição católica que nós recebemos desde o nosso descobrimento com Portugal, né? Isso aí já é o laicismo. Agora, eu queria que você falasse aí sobre como que descambou também agora para um Césaropapismo, e do modo mais vulgar, porque não é mais na Inglaterra ainda é um Césaropapismo que a rainha, que é a chefe de Estado, soberana da nação, agora o prefeito, o vereador. Então, como que a gente chegou nisso? Marcos, antes de responder sua pergunta, eu vou também responder aqui a pergunta que a Marcela fez um pouco mais em cima aqui. Ela perguntou assim: como podemos fazer para demonstrar nossa indignação frente a essa situação? De forma que isso chegue em quem deve chegar, né? Ou seja, acredito que ela esteja se referindo aqui aos próprios políticos, né, que aprovaram é, esse, esse projeto, né, enviado à Câmara dos Vereadores. E uma forma de protestar sobre isso é escrever para eles, né? Se você entrar no site da Prefeitura de Vitória, você vai conseguir lá o e-mail, telefone, né? Seja dos vereadores, do prefeito, né? Só que hoje é até mais fácil entrar em contato com eles, porque todos eles têm redes sociais, né? Todos eles têm Facebook, têm Instagram. Então a gente pode ir no perfil deles e falar: olha, infelizmente você agiu errado aqui, e colocar suas razões. Eles são homens públicos, né? E acredito que eles irão. Então, opa, voltou. Você tinha Voltou? travado para mim, Marcos, né? Deu, Mas vamos lá. tá bem ruim. Então, Pode assim, continuar. na verdade, então, o que a gente pode destacar sobre os nossos tempos, né, é que existe hoje um ateísmo infuso na nossa época, né? Um ateísmo que está no núcleo do ser, vamos dizer assim, né, da nossa cultura, né, da cultura comum, das pessoas comuns, né? Há séculos atrás, se você colocar assim, 200 anos atrás, né, para cá, o grande mainstream da filosofia, vamos colocar assim, né, os grandes filósofos, os mais aclamados, né, as maiores academias, todas elas foram tomadas por um ateísmo profundo, né, a partir do século XIX, que perdurou durante todo o século XX e está aí até hoje, né? Só que esse ateísmo que a gente já conhecia e ele já existia, ele era um ateísmo mais acadêmico, né? Apenas político, muitas vezes, e acadêmico. Mas esse ateísmo não chegava ao povo, né? O povão, a maioria do povão, eram formados por pessoas religiosas, né? Pessoas que tinham a sua fé, né? Que tinham os seus santos de devoção em casa, que iam às suas missas, que frequentavam os sacramentos, né? A gente tinha assim, uma quantidade, um número muito maior de católicos no Brasil, inclusive, né? Mas isso foi passando por um processo de laicização, como você já colocou anteriormente, né? A nossa cultura foi ficando cada vez mais laica, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que
todas as esferas religiosas, as esferas metafísicas, né, que dão importância teológica, salvífica, soteriológica, né, à igreja, né, à palavra de Deus, né, aos nossos pastores, tudo isso foi perdendo importância diante do mundo da cultura em geral no Ocidente. Tanto do povão, né, da massa, da grande massa, né, que muitas vezes não tem muito estudo, muita instrução, mas também dos círculos mais elevados da intelectualidade, né? Então, aconteceu que a fé foi se desgastando nos meios públicos, né? E toda a nossa cultura foi sendo tomada por uma espécie de positivismo, né? Ou seja, o que é o positivismo? É aquela doutrina de Augusto Comte que valoriza a ciência, valoriza o saber matemático, prático, aquilo que é eficiente, aquilo que serve para alguma coisa, né? Aquilo que é útil para algo, né? O materialismo, né? Que coloca o mundo material como a única coisa que existe, não existe mais nada, só o mundo físico, o mundo material, né? E o cientificismo, né? Que é essa crença cega na ciência, que é essa crença na ciência de que como se a ciência fosse ser o nosso novo Messias, né? E a ciência hoje tem soado aos ouvidos dos homens da nossa época como sendo um novo Messias. Nós estamos aí com a pandemia, né? A gente está aí com a Covid-19, são muitas mortes anunciadas na TV, em todos os lugares, né? E o Deus que hoje, pelo qual clamam a maior parte das pessoas, a maior parte do povo, é o Deus ciência, né? Estava eu esses dias entrando na internet e vi, né, aquela notícia de uma suposta vacina brasileira, né, que estaria sendo lançada pelo Butantan. Depois se mostrou que a vacina não era exatamente uma vacina brasileira, né, mas, enfim, quando eu abri os comentários dessa reportagem, eu via pessoas dizendo assim: viva a ciência, né? Agradecendo os cientistas de uma forma que chegava a ser quase um culto, né? Ou seja, hoje, quem que está sendo cultuado, né? É a ciência, né? São os cientistas. Agora, tudo isso também passa por todo um filtro ideológico, um filtro político, né? Um filtro que a mídia traz, sobre qual também é a ciência que se deve obedecer, né? Quais são os cientistas que devem ser ouvidos, né? Nós também não temos hoje só uma ciência pura, né? Não, nós temos a ciência sendo usada por correntes políticas diferentes, né? Para cada uma fazer da ciência um trampolim para alcançar ainda mais poder, né? Então a ciência hoje, com perdão da palavra, né, ela passa por um processo assim até mesmo de prostituição, né? Quando a gente pensa na indústria farmacêutica, né, que prefere ganhar dinheiro ao invés de curar, né, com remédios que são muito baratos, né, prefere ganhar dinheiro, prefere fazer o lobby, né? Então e veja bem, as pessoas já entenderam isso, o povão já entendeu, né, que o caminho é esse, o caminho é o caminho do materialismo, o caminho é o caminho do cientificismo, né? Então, assim, uma grande parte das pessoas que nos acompanham nas igrejas, né, nas nossas missas dominicais, né, que entram na fila da Eucaristia, né, e comungam o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas que estão na igreja com a gente se tornaram também cientificistas, se tornaram também materialistas. Dizem que acreditam em Deus, né? Como Dentre é o várias caso, outras coisas, né? como é o caso dos Comunistas, nossos políticos, liberais.
como é o caso dos nossos políticos, que dizem que acreditam em Deus, né? Dizem que defendem a pátria, né? A família, né? A religião, a fé, mas, né? Quando chega na hora H, o que a gente percebe? A gente percebe que o que é Deus para as pessoas, para grande parte das pessoas? É uma ideia, é uma substância, que às vezes é uma coisa longe, uma coisa distante, né? Então, assim, Deus existe, minha mãe me ensinou que Deus existe, meu pai me ensinou a ir na igreja, né? Então eu vou na igreja, fiz primeiro Eucaristia, comungo, né? Ensino as pessoas a irem para a igreja também, digo que sou católico e estou indo na igreja. Mas na hora de você tomar uma decisão prática, né, na sua vida, você não obedece à igreja. Você não obedece à palavra de Deus. Por quê? Porque no fundo, você já deixou de acreditar em Deus. Deus é um fantasma que a pessoa ainda diz que adora, né? Mas Deus fica no final de um monte de coisa, né? Não adianta nada a gente salvar a nossa vida dessa pandemia e jogar a nossa alma no inferno. Não adianta nada, né? Tem muita gente com medo de morrer, e tem razão, né? Eu sou pai, eu tenho um filho, eu não quero morrer. Meu filho tem 10 anos de idade, eu quero, né? Quero acompanhar meu filho, quero acompanhar a vida da minha esposa, eu tenho minha família, eu quero fazer parte, eu não estou a fim de morrer agora, né? Se Deus quiser me levar, paciência, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Mas eu não tenho que ter mais medo de morrer do que ter mais medo de ir para o inferno. E outra, Deus existe. Deus não é uma substância longe, distante. Deus é real. Jesus Cristo existiu, andou nesse mundo, ressuscitou, Jesus está vivo e se faz presente na Eucaristia. Então a gente precisa entender isso. Deus não é uma ideia. Deus é real. Então quando a gente está tratando da igreja, quando a gente está tratando das coisas de Deus, né? A gente não está falando de uma substância que talvez a gente encontre, talvez tenha vida em outra, talvez tenha vida após a morte, talvez não tenha, né? Tem a Igreja Católica, mas tem outras também. Será que a Igreja Católica é a única que está certa mesmo? Será que não é? No momento que a pessoa começa a fazer essas perguntas, que ela começa a ter esse tipo de dúvida, a fé dela já ruiu e ela não percebeu ainda. E aí ela começa a adorar o quê? O materialismo, o positivismo, o cientificismo, começa a adorar a própria vida. Agora, já nos disse o nosso Senhor, não adianta nada a gente salvar a nossa vida aqui e perdê-la depois. O que a gente vai encontrar depois é uma segunda morte. A gente precisa ter essa consciência sobrenatural. E essa falta de consciência do sobrenatural, essa falta da consciência da imortalidade, que tem feito o nosso povo, que está dentro da igreja, se tornar ateu. Porque Deus é algo longe, uma substância longínqua, né? E a imortalidade é assim, é um talvez, né? Eu estou muito ocupado aqui com as minhas coisas do dia a dia, com o meu dinheiro, com a minha conta no banco, se eu vou ter emprego, se eu não vou, se eu vou tomar a vacina, se eu não vou, se o Covid vai me pegar, se eu vou escapar, como é que vai ser o meu tratamento, será que vai ter leite, será que não vai? Tá certo, a gente precisa se preocupar. Agora, vamos ser católico primeiro, vamos ser cristão primeiro, porque o que a gente pode enfrentar daqui para frente, né, como eu estava falando no começo da live, né, o que nós vimos são sinais. Isso que a gente está observando hoje são sinais dos tempos, dos nossos tempos, sinais que já foram anunciados, né? Então, se nós não estivermos ter presente na nossa mente, na nossa consciência, né, a ideia do sobrenatural, a ideia da imortalidade, a ideia de que Deus de fato é real, de que Deus não é história da carochinha, que Deus não é uma lenda,
O nosso Deus não é igual não é igual Zeus, né? Afrodite, né? Não é. Nosso Deus não é um Deus inventado, como eram os deuses gregos, os deuses romanos e muitos outros aí que foram simplesmente inventados pela mente humana. Jesus existiu, ele andou conosco, e Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Né? Então é isso que a gente precisa ter presente, Marcos, senão a coisa se perde. A partir do momento que você faz isso ruir, essa ideia, você acredita em qualquer outra coisa, né? Porque você já bem colocou. Tem católico cientificista, materialista, entre várias outras denominações, né, de ideologias, porque na verdade, antes de serem isso, eles perderam a fé em tudo isso que você acabou de falar. Então, a partir do momento que você deixa ruir essa ideia de que o Deus é vivo, real, presente, em corpo e sangue, fisicamente na nossa Eucaristia, você acredita em qualquer coisa. Tem inclusive católico que acredita em horóscopo, né? Você vê aí os católicos, muitos católicos aceitando numa boa também mais um ano sem Semana Santa, né? Tudo bem, se houver realmente a necessidade, que, a meu ver, não foi demonstrada, a contento pelo menos, que se suspenda, mas qualquer decretinho, vamos salvar vidas, ponto final. É uma afirmação que você joga e pronto, e acabou. E as pessoas aceitam numa boa, porque já não há mais fé. Ficar sem a Eucaristia, ficar sem a Semana Santa por 2 anos seguidos é muito dolorido para quem tem fé de verdade. Então, para que chegue-se nesse estágio, é preciso que antes se exploda o edifício da fé, né? Como você bem falou aí. Uhum. Sendo, o Marcos, a gente já está caminhando aqui, acredito, para o final da nossa live, mas antes eu queria ler aqui um trecho desse livro aqui, né? Rumo à Cristandade, do Padre Júlio Minvielli, o lançamento aqui do Centro Anchieta, tá? Procurem esse livro na nossa livraria, Livraria do Centro Anchieta. Esse é um livro excelente, né? E eu queria ler um trechinho aqui do Padre Júlio Minvielli, em Rumo à Cristandade. Quem tiver o livro aí pode conferir depois na página 51, que eu vou estar lendo aqui um pedacinho, que fala um pouco sobre essas mudanças, né? E o que elas mostram, essas mudanças que nós estamos vivendo, que nós estamos apontando aqui. Ele diz o seguinte: a análise do momento atual, determinando sua universalidade, sua intensidade e sua convulsividade, né? Então, assim, nós estamos assim, numa convulsão muito intensa e universal, né? Nós não temos uma convulsão em um aspecto da nossa sociedade. Não, nós temos praticamente uma convulsão em todos os aspectos. É uma sociedade totalmente convulsionada, né? No seu aspecto ético, né, moral, educacional, religioso, cultural, artístico, uma convulsão complexa, universal. Isso denota, diz o padre Júlio Minvielli, isso denota suficientemente que toda mudança das condições morais dos povos, por radical e profunda que seja, será cada vez mais rápida, até alcançar o limite do instante, quando, em um piscar de olhos, apareça sobre as nuvens o Filho do Homem. Ou seja, o padre Júlio Minvielli não tem meias palavras. Ele vai direto ao ponto. E aqui ele foi mais uma vez direto ao ponto, né? Quando nós vermos essas mudanças, né, se acelerando e se acelerando cada vez mais, né, o que a gente vai encontrar no final desse processo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, isso serve muito para nós de consolo, né? Porque, afinal de contas, a nossa vitória já está garantida, né?
E é isso que o padre coloca também para a gente aqui, o padre Júlio Minvielli, nesse livro Rumo à Cristandade. Ele explica para a gente assim: Deus, e somente Deus, será o vencedor. Essa guerra foi produzida para que a igreja possa triunfar na cristandade. É isso, gente. Essa guerra não é para que nós sejamos derrotados. Nós não seremos derrotados. Essa guerra, ela vai terminar com o triunfo da igreja, né? Agora, também é importante dizer, tá? É preciso converter o nosso país. Nós precisamos converter o nosso país. Nós precisamos continuar com o nosso apostolado, né? Todos nós que estamos aqui, né? Vocês que estão aí nos ouvindo também, nós precisamos ter o nosso apostolado diário, né? O padre diz o seguinte aqui também em outro trecho: enquanto a nação não for cristã, por mais que se trabalhe no apostolado católico, não terá sido alcançado na tarefa de forjar a cristandade. Quer dizer que a cristandade só começa quando a vida cristã é tal que, passando da ação individual e da ação social, chega a influenciar na vida política da nação, ou seja, na marcha da nação como tal. Ou seja, para que a gente influencie a marcha política e transforme a nossa sociedade, que hoje está caminhando para um ateísmo, para uma sociedade cristã, que vá rumo à cristandade, nós precisamos nos converter primeiro individualmente, né? Se nós não formos convertidos, né? Se nós não formos transformados individualmente, nós não vamos transformar a nossa sociedade, nós não vamos evangelizar ninguém. O nosso discurso vai ser falacioso, né? Nós seremos hipócritas. E o hipócrita pode falar muito e convencer até alguns, mas ele não muda o mundo, como mudou a Igreja Católica, né? A Igreja Católica teve, sim, os seus maus representantes, mas não foram eles que fizeram o trabalho. Não foram eles que mudaram o mundo. Quem mudou o mundo foram os santos, que transformaram a realidade política da sua época, a realidade cultural da sua época. Então hoje nós somos convidados a ser santos, né? Somos convidados a lutar pelo nosso país, somos convidados a rezar pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos nossos deputados, senadores, pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores de Vitória, né? Para que por meio deles e de nós, né, a cristandade ela possa vir. Mas como diz o padre Júlio Minvielli nesse livro, não vamos nos iludir. A cristandade não vai vir sem a dor. Ela não vai vir sem a provação, né? Ela não vai vir sem o fogo. Isso que vai se fazer e vai se fazer novo, não vai se fazer sem a prova. Por isso que é importante a gente estar atento aos sinais, né? E os sinais estão aí. E nós estamos vendo. E nós estamos aqui falando sobre eles. Perfeito, perfeito. O que ele fala aí também é que a cristandade vem de uma forma ou de outra, porque ou tudo se destrói e o que sobra é aquilo que é imortal, que é a Igreja Católica, ou Cristo retorna. Então é cristandade de um jeito ou de outro, né? E ele dá esses sinais mesmo de como as convulsões vão acontecendo na velocidade de um instante, enquanto que antes as convulsões eram uma por século, né? Tivemos aí o século XVI com o protestantismo, depois a Revolução Francesa, chegamos no comunismo e agora é toda semana, né? Então eu sei que é difícil a gente ver essas coisas com pesar, mas para nós é motivo de regozijar mesmo, como você bem falou aí. É um livro sensacional. Eu, inclusive, prefaciei, li, estudei um livro de cabeceira. Eu amei esse livro. Então, assim, isso é legal, Marcos, para a gente não ficar, assim, sabe, com aquele sentimento derrotista, né? Nós, cristãos, que estamos passando assim, por esse momento assim, tão difícil, momento de prova,
um segundo ano sem Semana Santa, um segundo ano seguido. Se isso não é um sinal também, meu Deus, eu não sei o que mais é sinal. Né? Que outro sinal a gente vai esperar de Deus, se isso não for um sinal? Claro que é um sinal, e tem muitos outros aí pra gente ver. Não faltam sinais. Os sinais estão lançados, não enxerga quem não quer. Mas os sinais, eles mostram assim, muitas coisas que às vezes vão, talvez, nos desanimando, porque são provações duras, complicadas, né? Mas é o que você acabou de falar, é o que está no livro do Padre Rui Minvielli, é o que está na Sagrada Escritura, né? E aquilo que Jesus nos prometeu no dia da sua ascensão, que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Ele vai estar conosco até o fim dos dias. E o mal não triunfará. A vitória de Jesus está garantida. O Imaculado Coração de Maria também triunfará. Ela já falou isso. Nós não temos o que temer, né? Mas precisamos estar fortes. Precisamos estar sadios. Porque se a gente não estiver sadio, a gente vai cair no positivismo, no materialismo, no cientificismo, consequentemente no ateísmo, né? E o ateísmo leva ao quê? Ao desespero. O ateísmo leva ao desespero. O ateu, na hora da morte, a maior parte deles estão desesperados, né? Porque a existência vai acabar, vai terminar, né? Pior, né? Podem sofrer uma segunda morte e nem sabem disso, né? Mas nós temos a esperança maior e é nela que nós nos firmamos. Perfeito. Antes da gente passar para as considerações finais, queria só que você respondesse uma pergunta que foi falada a gente falou no bloco passado, que é sobre a Adriele, que fez aqui sobre o que pode fazer o eleitor do município de Vitória, em relação, que nós falamos do decreto da Câmara de Vereadores, o que pode fazer nós falamos sobre como eles estão presentes nas redes sociais, né? Foi isso, né? Que ele pode se inscrever para eles através das redes sociais, os e-mails deles são bem publicados no site da Câmara, da Prefeitura. E em relação à autoridade eclesiástica, tem também os meios de comunicação, claro, sempre com muito respeito, por obediência, né? Então... Agora, Marcos, eu só queria falar também uma coisa para que talvez quem chegou no final, né, a parte inicial, acho que muita coisa aqui não vai ficar gravada porque a gente teve problemas técnicos aqui nessa live. Agora, eu gostaria de repetir, né, que nós não estamos aqui para tacar pedra simplesmente nos nossos governantes. Não, a gente está aqui fazendo uma exortação cristã, né? Outra coisa, nós estamos aqui defendendo o nosso pastor e a autoridade do nosso pastor Dom Dario Campos, né, que foi, segundo as palavras do próprio Dom Dario, né, foi passado como um trator por cima dele, da autoridade dele e daquilo que ele representa, né. Isso feriu o nosso pastor e isso nos fere, porque ele é o nosso pastor. Quem fere o nosso pastor nos põe em risco, né? Se ferem o nosso pastor, o que não farão conosco? Com as ovelhas. Né? Então, toda a nossa solidariedade ao nosso arcebispo Dom Dario, né? Ao qual muito estimamos, né? Um grande abraço para ele. E nós estamos juntos, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu gostaria então de agradecer a todos que estiveram presentes, pedir desculpas aí pelos problemas técnicos, né? Tivemos problemas de áudio, microfone, conexão, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então peço desculpas e agradeço a paciência de todos que ficaram conosco até o momento. Tá, então é isso. Você tem mais uma última pergunta que você quer responder? Qual a orientação para o católico viver bem a data religiosa mesmo sem ter o feriado? Foi isso que aconteceu, houve uma separação do feriado com a festa religiosa. Tem alguma dica? Primeiro, é importante ressaltar aquilo que nós já dissemos, né? Pode acontecer que, por exemplo, na data de Corpus Christi, de Nossa Senhora da Penha, né? A pessoa ela não seja liberada mais do seu trabalho
para prestar o seu culto religioso naquela data, né? Na data de Nossa Senhora da Vitória. E aí, é claro que se você não puder ir à missa nesse dia de Corpus Christi, por exemplo, por conta do seu trabalho, sem dúvida nenhuma que o nosso Deus misericordioso vai saber compreender, mas nós podemos, dentro da nossa casa, né, também fazer as nossas orações, prestar o nosso culto a Deus no nosso coração. Não é a mesma coisa, né, obviamente, do que se a gente estiver participando da celebração eucarística, mas é uma forma, né, de mostrar para o nosso Deus que nós podem mudar a data civil, né, mas nem que for no nosso coração, nós estaremos unidos com o nosso pastor, unidos com a nossa igreja, celebrando cada uma dessas datas. Justo, perfeito. Inclusive, nós falamos no início também, não sei se eu já repeti aqui, que não é o ideal que a compêndio da doutrina social da igreja, o catecismo, falam que exortam as autoridades públicas e os empregadores a que se forneça o dia de descanso no dia da festa religiosa para que ocorra o culto divino de forma própria, né, por parte dos cristãos. E para não dizer também que é só a parte da igreja, eu falei também sobre a nossa Constituição que garante a liberdade de culto, né, o exercício da liberdade de culto, que ficou prejudicado, obviamente, se você separa feriado e festa. Então não é só a igreja, inclusive, mas os tempos não se sabe mais se a Constituição vale ou não, está muito estranho, né? Então, é isso. São as mudanças, né? São as mudanças e as crises convulsionais que a gente estava falando agora há pouco. Exato. As crises de hermenêutica, né? A livre interpretação da Constituição. E nós tivemos também aqui, nós até procuramos o prefeito de Vitória através de rede social, não sei também se eu falei isso no início, e ele nos respondeu de forma genérica, queria repetir também, porque ficou no bloco passado, falou que, repetiu que o feriado não vai acontecer, mas a festa religiosa está mantida, isso nós já sabíamos. Então jogou ali uma explicação bem genérica, lavando as mãos, né? Que não é o ideal, né? Não, que a autoridade pública deve fazer esforço para que as datas se coincidam, né? E assim, a Adriele colocou aqui que nós procuramos o prefeito de Vitória, acabei de falar isso. Acho que não ficou mais nada do bloco passado. Graças a Deus. Tudo bem. Então é isso, gente. Eu agradeço aí novamente. Um abraço a todos. Um abraço para você, Vitor Hugo. Prazer estar aqui com você nessa noite. E estamos juntos sempre. Salve Maria e viva Cristo Rei. Salve Maria, meu amigo. Um grande abraço. Fique com Deus aí. Uma boa noite a todos também. E uma Semana Santa maravilhosa. Vamos rezar, vamos aproveitar esse momento, né? E de fato, no meio de tanta dificuldade, encontrar o consolo na cruz, né? Se Deus quiser. É lá que a gente se salva, junto com Jesus. O Jesus crucificado que ressuscitará. E nós estaremos ressuscitando junto com ele, se Deus quiser. Exatamente. Um abraço, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.